Olá, queridos amigos que nos acompanham em mais um Estudo da Fé. Neste vídeo, nós daremos início então ao estudo mais detalhado de cada sacramento. Nos dois vídeos anteriores, nós fizemos uma breve introdução sobre o sentido dos sacramentos e a sua relação com a vida da Igreja, e a sua relação com a graça de Deus, a sua relação com a Trindade Santa e, por fim, com a vida humana de forma geral. A partir desse vídeo, nós aprofundaremos um pouco o nosso conhecimento sobre cada um dos sacramentos de forma separada. Neste vídeo, nós estudaremos sobre o sacramento do batismo, o primeiro dos sacramentos, aquele que é a porta de entrada na vida da Igreja e também na vida da graça. E diante de tamanha importância que este sacramento assume na vida do cristão, por ser o marco inicial de toda a sua trajetória de vida na fé, a palavra de Deus ela nos orienta neste sentido fundamental do sacramento. Nós vamos recorrer então como base para esta nossa reflexão a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 3º ao versículo 4º, diz o apóstolo: Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados juntamente com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. A reflexão que o apóstolo Paulo faz na carta aos Romanos, sobretudo no seu capítulo 6, está diretamente relacionada ao mistério pascal da vida de Cristo. Cristo, ao longo de sua vida, no seu ministério, nas suas obras, todas as suas curas, todos os seus sermões, as suas pregações, apontavam para a possibilidade de uma vida nova a partir do momento em que a pessoa aderisse, abrisse o seu coração à boa nova do reino. Por isso que, em toda a pregação de Jesus, em toda a sua vida, ele sempre colocava esta realidade do abandono da vida antiga para o acolhimento de uma vida nova. E diante dessa realidade surge a dimensão do sacramento do batismo, que é um sacramento rico, um sacramento vivo em nossa igreja. O sacramento do batismo, fundado pelo próprio Cristo Jesus, quando, estando junto de João o Batista, recebe o batismo e, diante do recebimento do batismo de João, anuncia o verdadeiro batismo. O batismo que irá acontecer não é apenas o batismo de água, mas sim o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. Por isso que Jesus amplia a profundidade, amplia o significado do batismo, que até então em João Batista era um batismo de conversão no sentido de penitência pública pelos pecados, demonstração pública de arrependimento diante da vida no erro. E Jesus Cristo, quando vem para batizar a humanidade com o fogo e também com a água, é justamente para mostrar que, a partir do batismo de Jesus, o cristão, o discípulo do Mestre, ele viverá uma nova vida. Não será apenas uma simples manifestação pública de penitência e arrependimento dos pecados, mas sim será a proposta de uma vida nova em Jesus. Por isso que o texto que nós acabamos de ouvir, do capítulo 6 de São Paulo aos Romanos, é diretamente ligado à liturgia pascal, à celebração pascal, porque evoca a ideia do batismo como a morte para a vida do mundo e o renascimento para a vida em Deus. Quando nós fazemos a experiência do batismo, sobretudo quando nós participamos da celebração do batismo de jovens ou até mesmo de pessoas adultas, isto fica claro para nós. Pessoas que se propõem a abandonar a antiga vida da descrença, da distância de Deus, do afastamento da igreja e a partir daquele sinal claro da graça de Deus pelo batismo, assumem uma nova vida, assumem uma nova possibilidade. Então fica claro, diante do sacramento do batismo, esse divisor de águas na vida da pessoa. Sendo batizada, assumindo o compromisso de fé, o compromisso de vida juntamente com a igreja, abandona o homem velho, abandona a mulher velha e assume, assim,
o espírito, a força de um homem novo, de uma mulher nova em Cristo Jesus. Por isso que o batismo, primeiramente, tem esse sentido de túmulo. Nós morremos para o pecado, morremos para o mundo e renascemos para Deus em uma nova vida. Pelo batismo, nós participamos da morte de Jesus. Se com Jesus, no batismo, fomos sepultados, o Pai que agiu em seu favor, o ressuscitando dos mortos, também ressuscitará cada um de nós em uma vida nova, em uma vida plena, já nos diz o apóstolo. Por isso que no mistério do batismo, como nós já pudemos perceber no vídeo anterior, assim como em todos os outros sacramentos, mas sobretudo na dimensão do batismo, é a própria Trindade Santa que age em favor da pessoa que está sendo batizada. O batismo não apenas é o nascimento para uma vida nova, mas também é o ingresso daquela pessoa na família de Deus. É o ingresso daquela pessoa na igreja. E diante desta pertença, a partir de então, a um novo povo, ao povo de Deus, à igreja, aquela pessoa assume a identidade comunitária, a identidade de povo. Ela se torna mais um eleito do Senhor que se reunirá em comunidade para viver e celebrar os seus mistérios. Quem dá essa nova vida, quem dá essa nova possibilidade é o Pai. O Pai, com a sua força vital, sempre vai atrair o coração humano para a possibilidade de uma nova vida. É Ele que inflama o nosso coração. É Ele que sopra nas nossas narinas e nos dá uma nova vida para que nós possamos viver longe do pecado e cada vez mais próximos dele. O batismo nos permite chamar a Deus de Pai. E quem nos permite chamar a Deus de Pai no batismo é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Nós não somos diretamente filhos de Deus, porque o Filho de Deus por excelência é o próprio Cristo, que por Deus foi enviado ao mundo para dar testemunho de sua presença, para dar testemunho de sua pessoa junto de nós. Mas o próprio Senhor nos permite, pela sua solidariedade, que nós chamemos a Deus de Pai, como Ele mesmo nos ensinou a rezar, a pedir na oração do Pai Nosso. Por isso que em Jesus nós somos filhos de Deus na pessoa do Filho. É o Filho que nos permite chamar a Deus de Pai. Outra característica forte do sacramento do batismo é que quando nós fazemos a experiência do batismo com Jesus Cristo, nós morremos para o pecado juntamente com Jesus, nós somos sepultados juntamente com Jesus, para sermos também juntamente com Ele ressuscitados para uma vida nova, e ao sermos ressuscitados para uma vida nova, somos configurados à sua pessoa. Por isso que todo batizado, quando recebe a graça de Deus por meio do sacramento, ele deve procurar viver a sua dignidade batismal. E qual é a dignidade batismal que nós recebemos? Da mesma forma como Jesus, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis, no sentido de que nós somos preciosos aos olhos de Deus, no sentido de que nós somos eleitos para funções próprias que o Senhor consagrou neste mundo e pela nossa condição batismal somos capazes de, na oração, estabelecermos uma relação, uma comunhão, uma união com Deus no céu. Por isso que, na medida em que nós somos batizados, nós somos chamados a viver de acordo com a nossa configuração à pessoa do Cristo. Somos chamados a ser novos Cristos na vida de tantas pessoas que precisam das mesmas atitudes, das mesmas palavras e da mesma força que o Cristo deu à humanidade ao longo de sua vida. Na relação com a Trindade, é o Espírito Santo que vai formar no batismo a graça santificante da unidade da Igreja. É o Espírito Santo que age por meio dos seus sinais e por meio da sua força para que aquela criança, aquele jovem ou até mesmo aquele adulto que esteja nascendo para uma vida nova nas águas batismais, para que ele possa realmente ser inflamado deste amor a Deus e viver plenamente a sua missão de batizado no mundo.
Por isso que da mesma forma como o Pai e o Filho marcam a identidade sacramental do batismo, o Espírito Santo também participa nessa identidade para formar naquele batizando, ou seja, naquela pessoa que está sendo batizada naquele momento, a consciência de sua pertença ao povo de Deus. A identidade comunitária da Igreja, que a partir de agora passa também a vigorar naquela pessoa que é assumida no corpo de Cristo, que é a Igreja. Em outro sentido, é o Espírito Santo que, da mesma forma como nos outros sacramentos, também no sacramento do batismo, é Ele que perdoa os pecados e é Ele que integra a todos na unidade da Igreja. Desta forma, o cristão, ao viver plenamente a graça do sacramento, ao ser totalmente inundado pela força magnífica de Deus em sua vida, ele faz a experiência do coração da Trindade. O cristão batizado se torna ícone da Trindade no meio do mundo. Por isso que todos nós batizados, ao vivermos a nossa fé na nossa comunidade, nós damos testemunho de que somos filhos do Deus Amor, de que somos filhos do Deus Trindade, aquele que vive em perfeita comunhão, vive em união e desta forma transmite também ao mundo, aos outros, o amor vivido em seu seio trinitário. Outro detalhe importante do sacramento do batismo é que ele imprime em nós um caráter indelével, ou seja, um sinal que nunca se apagará. Uma vez batizada, a pessoa jamais poderá retirar de si a graça do batismo. Por mais que muitas pessoas percam a fé, por mais que muitas pessoas, com o passar dos anos, não vivam mais aquilo que aprenderam no seu seio familiar, porque foram batizadas quando jovens ou até mesmo quando recém-nascidas, o caráter do batismo que foi impresso pelo Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa no momento do batismo, ele jamais será apagado. Ele é marcado com um selo, ele é marcado com um sinal. E dentre a assembleia dos eleitos, Deus reconhece naquele seu filho ou naquela sua filha a sua unção, a sua eleição para a vida junto dele por meio do sacramento do batismo. Todo sacramento é acompanhado por um rito próprio. Como já dissemos, o sacramento ele é celebrado em comunidade, em assembleia reunida, seja com a presença de algumas testemunhas, ou até mesmo com a presença de grande parte da comunidade de fé nos nossos templos, nos nossos espaços celebrativos. Por isso, os ritos marcam profundamente o modo como aquele sacramento acontece naquele momento na vida da pessoa e como aquele sacramento também se frutificará depois no dia a dia da pessoa. Por meio de palavras, de gestos, de símbolos, de orações, acompanhados também da iluminação da Palavra de Deus e da reunião da Assembleia naquele momento, o sacramento é vivido de uma forma totalmente intensa, não apenas para a pessoa que a recebe, mas também para toda a igreja que em torno dela está reunida. Por isso que o rito do batismo, dentre todos os outros ritos sacramentais da igreja, talvez seja aquele que é o mais rico nos símbolos, nos elementos presentes. Além de ser uma cerimônia como já conhecida de todos, com a sua estrutura, com a liturgia da palavra, com a parte sacramental, o rito do batismo possui alguns gestos interessantes que vão também apontar para o real sentido do sacramento. Alguns gestos são importantes, como, por exemplo, o sinal da cruz que é feito sobre a fronte da pessoa que será batizada, da criança, do jovem ou do adulto. O sinal da cruz é realmente a marca do cristão. É pela cruz que nós fomos salvos e é também pela cruz que nós fomos resgatados do erro, do mal e do pecado. Por isso que o primeiro gesto que o padre, o sacerdote ou o diácono e juntamente com seus pais e padrinhos traçam sobre a fronte da criança é mostrando que a partir daquele momento ela está marcada com o selo da nossa salvação, com o sinal da nossa salvação, que é justamente a cruz de Cristo. Após a liturgia da palavra, nós temos então as promessas batismais. As crianças, sobretudo no batismo para crianças,
elas são impossibilitadas de espontaneamente, de livremente professarem a sua fé, de dizerem se concordam ou não com aquilo que está acontecendo. E por causa disso, então, a Igreja confia o testemunho deste momento, a responsabilidade deste momento aos pais e aos padrinhos, às testemunhas desse momento do sacramento. O padre pergunta às pessoas ali reunidas sobre a vontade delas em renunciarem ao mal, ao pecado e a tudo aquilo que desune a humanidade, e logo em seguida pergunta a cada uma delas se elas creem nas verdades principais de nossa fé cristã. Diante dessa manifestação pública da profissão de fé, da crença em todas as verdades que a Igreja anuncia, a partir disso então, a criança ou até mesmo a pessoa que está ali para ser batizada, elas são então aceitas na comunidade de fé, na Igreja, para a partir disso então viverem o seu batismo. Seguida das promessas batismais, da renovação das promessas batismais, nós temos a primeira unção. A primeira unção ela é feita no peito da criança com o óleo dos catecúmenos. O óleo dos catecúmenos tem uma riqueza simbólica muito forte. O óleo dos catecúmenos é aquele que é o responsável por conceder àquela criança, àquela pessoa que está sendo batizada, a força e o vigor necessários na luta e no combate contra o mal. A pessoa que recebe o batismo a partir deste sacramento, ela será chamada por Deus a viver o combate da fé, no sentido de que ela deverá sempre fugir das obras das trevas, que ela deverá sempre evitar as ocasiões de pecado para viver em graça, para viver perto de Deus. E por isso, então, o óleo vem sobre o peito da criança ou sobre o peito da pessoa que está sendo batizada para ser o sinal da presença desta força de Deus que garantirá vigor nos momentos de batalha contra o mal. Um dado interessante é que no mundo antigo, quando se tinha as lutas como esportes, ou até mesmo as lutas no campo de batalha, muitos soldados se ungiam no seu corpo inteiro com o óleo. O óleo era uma proteção para os soldados diante do inimigo, porque o óleo não dava pega, ou seja, o óleo não deixava com que o inimigo o agarrasse em uma luta corporal e causasse prejuízo a ele. Por isso a Igreja, na sabedoria então de seus sinais e de seus símbolos, utiliza desta figura para mostrar que, por meio da unção com o óleo dos catecúmenos, ou seja, o óleo daqueles que são preparados para receberem o batismo, eles então serão fortalecidos diante da luta e do combate ao mal. Entre a primeira unção e a segunda unção, nós temos o banho batismal. Os padrinhos, os pais levam a criança, as testemunhas levam o jovem ou adulto até a pia batismal, para que lá ele receba a água do batismo que foi abençoada naquela celebração, e a partir então do mergulho nesta água ou do banho desta água sobre sua cabeça, a pessoa então possa viver a graça do batismo. O interessante é que o batismo ele acontece em nome das três pessoas da Trindade. O batismo é válido na medida em que ele acontece tendo a identidade da pessoa diretamente vinculada à identidade da Trindade. Se fala o nome e a fórmula prossegue. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, derramando sobre a cabeça da pessoa ou da criança 3 porções de água. As formas do batismo são várias, mas o importante é que aconteça na fórmula trinitária e também fazendo-se uso da matéria, da água para o sacramento. Após, então, o banho batismal, nós temos a segunda unção, que é realizada com o sagrado óleo do crisma, o óleo santo do crisma. O óleo do crisma, dentre os outros óleos, o óleo dos enfermos e também o óleo dos catecúmenos, ele possui uma diferença especial, algo especial. Ele é um óleo perfumado. O perfume do bálsamo é nítido naqueles que têm um contato mais direto com o óleo. E a criança, ou o jovem, ou o adulto, ao ser ungido na sua fronte,
eles são configurados pela graça do Espírito Santo ao Cristo para darem ao mundo também este doce perfume do óleo. Nós somos convidados a sermos no mundo também o doce odor de Cristo, o odor da presença, aquele que marca com o seu perfume a realidade que é marcada por tantas coisas ruins. E o óleo do crisma, ele vai acompanhar o sacramento do batismo, como também acompanhará outros sacramentos, para mostrar que aquela pessoa foi ungida na graça e na força do Espírito Santo, para a partir de então desempenhar a sua vida de fé, a sua missão na igreja. Por fim, o último símbolo marcante dentro do rito do batismo é justamente a entrega da luz. O pai da criança toma a vela, vai até o círio pascal, que significa dentro da liturgia cristã o Cristo ressuscitado dos mortos, acende a vela no círio e leva para junto da criança, no sentido de que os pais, os padrinhos e toda a igreja reunida naquele momento são os grandes responsáveis por darem àquela nova vida na fé, àquela criança, aquele jovem ou aquele adulto que foi batizado, a chama da fé, para que a partir de então ele a administre e viva cada vez mais conforme a graça que Deus o conceder ao longo de sua vida. Encerramos assim então este vídeo, estudando um pouquinho mais sobre a beleza do sacramento do batismo, e nos vídeos posteriores nós estaremos também fazendo um estudo nos outros sacramentos. Que Deus abençoe você e até a próxima.